o meu coração agindo Deus, quem o poderá impedir? Agindo Deus, vejo teu amor me cobrir, não abro mão da tua palavra, Senhor, tu és meu Pai, meu Criador. Mais um dia estou contigo, Deus. Mais um dia te servindo, Pai. Mais um dia te amando. Mais um dia e vais agindo, Deus. A bondade derrama sobre mim, me sustentas. Das paz, irmã Rosa, Isabela, Thaís, Isabela, Bia, Giovana, Rosemary França, é o nosso sobrinho Ítalo Augusto. Boa noite, José Sebastião. Boa noite, graças a paz, do Célio, Jana, Ingridinha, Gêniozinho. Bem, Mabi, glória a Deus. Mariana, Elson, Vitória. Da tua palavra, Senhor, tu és meu Pai, meu Criador. E nada poderá parar o teu agir. Não sempre eu sou teu, não sempre Paz, Diaconisa Cecília Alves. Gaspar, irmã Alexandra Alves, Lídia. Agindo Deus, vejo teu amor me cobrir, não abro mão da tua palavra, Senhor, tu és meu Pai, meu Criador, tu és meu Pai, meu Criador, tu és meu Boa Pai. noite, graças a paz, irmã Cláudia Braga. Estamos começando mais um culto de oração da Igreja Batista de Passira. Desde já, gostaríamos de estar agradecendo a todos os irmãos que já estão aqui participando do culto de oração. Estamos aqui ao vivo no Facebook da Igreja Batista de Passira e no Instagram da irmã Luzimar. Estamos também transmitindo através do Instagram. Que Deus esteja com que já estão nos acompanhando no Instagram, irmã Mariana, Ellison, Vitória, não é isso? Também Giovana, Ítalo Augusto,
Deus vem estar abençoando cada um desses irmãos. Louvamos a Deus, pois estamos aqui nessa primeira quarta-feira do mês de junho. Já estamos na metade do ano de 2020. Nosso desejo é que Deus deve continuar abençoando sua vida. Que Deus venha estar ali sustentando e protegendo todo mal. Graças, paz, boa noite, irmão Edson Pina. Graças, paz, Lúcia de Santana e família. Os irmãos continuem, né, nas vossas orações. Graças, paz, irmão Aparecido Barro, Pedim. Eita, saudade de Pedim. Boa noite, Vanderly Santana. Amém, Luciene. Amém, Pai do Senhor, irmã Maria Eduarda. Estamos aí, né, recebendo os irmãos que estão chegando para estar participando. É isso do culto de oração, né? Luciana Ferraz, aqui no Instagram, acompanhando também o irmão Marconde, ali de São José do Belmonte, aqui no Instagram. Também, graças, paz, irmão José Eduardo. Boa noite, graças, paz, irmã Sandra Joel. Queridos, pedimos, né, que vocês continuem, né, orando ainda. Estamos ainda nesse período, né, durante essa primeira semana do mês de junho. Já estamos vendo algumas medidas sendo tomadas, né, pelos governantes, pelos prefeitos, pelas autoridades, ao qual a Bíblia nos ensina que devemos estar orando. Acreditamos, não é, que estamos partindo a um princípio de mudança nessa situação da pandemia, pois desde o mês de março que estamos em quarentena, agora que iniciou a flexibilização. Uns são a favor e outros são contra, mas o que desejamos como cristãos é que todos venham estar com saúde, todos venham estar em paz com Jesus Cristo, que o mundo realmente, a sociedade comece a mudar e sair, venha começar, né, o princípio da saída dessa pandemia, onde perdemos pessoas amigas, famílias, irmãos, né, que Deus venha estar tendo misericórdia em nossas vidas e venha continuar nos sustentando, irmãos. Por isso que eu estou aqui pedindo a todos vocês que continuem clamando, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Graças, paz, irmã Ana Carla. Graças, paz, irmão José Orlando, irmã Ana Paula, irmão André Salgado. Graças, paz, irmã Edenilda Ramos, Alice Ramos, Érica Ramos. É a família Ramos toda empenhada, né, participando aqui do nosso culto de oração. Tem os irmãos nos acompanhando aqui também no Instagram da irmã Zimar, não é isso? Sandra Ferreira, né, que também está nos acompanhando aqui no Instagram. Deus venha estar abençoando a todos os queridos irmãos. Culto de oração da Igreja Batista de Passira. É o nosso culto onde clamamos, falamos com Deus e
Deus também fala conosco, irmãos. Os cultos de oração é justamente isso, não é? É você falar com Deus e Deus também falar com você. É isso. Hoje, quando dobramos os nossos joelhos para estarmos falando com Deus, Deus escuta a nossa oração. Deus escuta o nosso clamor. Mas nós devemos estar com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações abertos diante do trono de Deus para ouvir a sua voz. Estamos vivendo num momento não fácil, é um momento difícil, e devemos ter os nossos corações totalmente quebrantados, compungidos diante de Deus, para buscar a sua face, ouvir a sua voz e nos fortalecermos com a sua gloriosa presença. Até tocar o céu. Bem, Zélia Barbosa, Sandra Lima, Luciana Ferraz. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Esteja aí, irmão, compartilhando o culto de oração da Igreja Batista de Passira, para que demais vidas venham estar sendo alcançadas pela graça e a misericórdia de Deus. Só um minuto. É tempo de vigiar e orar. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de receber a sua direção e o seu poder. Antes de lermos a palavra, né, irmãos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, para clamarmos a esse Deus. Nós queremos, né, desde já agradecer a Deus ontem pelo aniversário do nosso irmão Álvaro, nosso irmão Alvinho, que completou 12 anos de vida para a glória de Deus. Esteja aí, a partir desse momento, chamando a sua família para estar aí do seu lado, para estarmos clamando, orando, buscando a face de Deus. Somos a geração do avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão. Bendito Deus, neste momento, ó Pai, através da Tua graça e a Tua infinita misericórdia, estamos aqui neste culto de oração da Igreja Batista de Passira, onde desde já, meu Senhor, queremos Te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, tem nos dado de estarmos reunidos e unidos debaixo da Tua gloriosa presença, mesmo reconhecendo que não somos merecedores, que somos pecadores, que somos frágeis, que somos fracos e que somos falhos, mas que, Senhor, reconhecemos que somos também dependentes do Teu amor, da Tua graça, ó Deus, e da Tua infinita misericórdia que tem nos sustentados neste momento de pandemia, nesses dias, meu Deus, de dificuldades e de enfermidades, onde temos perdido amigos, parentes, irmãos. Ó Deus, continue nos livrando de todo esse mal, continue ajudando a nossa nação brasileira
a estar, Senhor, caminhando para o fim dessa pandemia. Pai, desde o mês de março, que nos encontramos em isolamento, que nos encontramos reclusos em nossos lares. Ó Deus, aonde empresas pararam, igrejas, comércio, escola, ó Pai bendito, devido a toda essa situação, eu te rogo, Senhor, que continue tendo misericórdia de nós. Continue, meu Deus, ajudando aqueles que estão enfermos, que estão, ó Deus bendito, no leito de um hospital, numa sala de UTI, no hospital de campanha, que estão em casa, ó Deus, convalescendo de dor, de febre, ó Deus, no seu leito. Estende as tuas mãos de cura, tende misericórdia dos nossos familiares, ó Pai. Vem estar, Senhor, livrando, ó Deus, as nossas famílias de todos esses males. Vem estar livrando, meu Deus, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a cidade de Passira, o estado de Pernambuco. Meu Deus, que a nossa súplica, o nosso clamor, a nossa oração chegue até o teu trono da graça. Queremos, meu Pai, sair de toda essa situação da pandemia, vivos para te servir. Queremos sair, meu Deus, de pé para te exaltar e te glorificar e te servir na beleza da tua santidade. Queremos, meu Deus, sair dessa pandemia, ó Deus bendito, para seguirmos com as nossas vidas conscientes, meu Deus, de que aprendemos muitas coisas, principalmente, ó Pai, o valor da tua palavra, o valor da tua presença, ó Deus, e o valor de nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento, ó Deus bendito, e que estamos, ó Senhor da glória, crendo, Senhor, que estamos chegando ao fim de toda essa situação. Mas queremos mais e mais, meu Deus, é a tua gloriosa presença em nossas vidas. Pois, Senhor, sem a tua presença não somos nada. Sem a tua presença, ó Deus, não podemos nem mesmo respirar. Sem a tua presença, meu Pai, entendemos que não podemos viver. Deus Todo-Poderoso, continue suprindo todas as nossas necessidades, as necessidades de todos aqueles que estão participando dessa live, do culto de oração da Igreja Batista de Passira. Que essas vidas venham estar sendo abençoadas por Ti, para a Tua glória e para o Teu santo louvor. Que o Teu Santo Espírito, que conhece as nossas necessidades, venha estar suprindo a necessidade de cada um nessa noite, fortalecendo com a Tua graça santa, aumentando a fé, Senhor, dando forças para que venham ter consciência de que em Ti somos mais do que vencedores. Nós te oramos e te agradecemos, pois entendemos que o Senhor é conosco, entendemos que o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente nos momentos de angústias e de aflições. Cremos, meu Deus, que não estamos só, pois o Senhor nos prometeu na sua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós te oramos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu amor para conosco, pelo teu perdão pelos nossos muitos pecados cometidos contra ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. É tempo de se levantar. Vem, irmã Mimi. É tempo de ampliar a Vem, Adriana Fernandes. Josiane Gonçalves, Alex Gomes Amorim, Pastor Alex. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, como
viva! Pedimos, né, aos irmãos que continuem, né, lendo a Bíblia, orando em todo o tempo, fazendo seu culto doméstico com a sua família. Vamos continuar intercedendo, irmãos, orando, pois é através da oração que iremos vencer toda essa situação. É através da oração que estaremos sendo fortalecidos para sair dessa pandemia, para sairmos, né, dessa quarentena sãos e salvos, para a glória de Deus, com saúde, e se a enfermidade vier a nos atingir, né, curados, né, pois Deus é aquele que nos sustenta. Por isso que aqui no culto de oração da Igreja Batista de Passira, pedimos aos irmãos, continue orando, continue clamando, pois o teu clamor tem chegado até os céus para a glória de Deus. Né? Graças a Deus, boa noite, os irmãos ali da padaria. Eita, que Deus abençoe. Estão aqui no Instagram nos acompanhando. Amém, glória a Deus, está dizendo irmão sério. Peço que você abra aí sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 37, para a nossa meditação. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Nossa leitura hoje, Romanos, capítulo de número 8. Vamos estar lendo a partir do versículo 31 ao versículo 37. Até tocar o céu, irmão, deve ser a nossa oração. Gaspar, irmã Bia, ali de Jaboatão. Nossa leitura é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar. Vamos lá para a leitura da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o meu alvo é Cristo, eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida. Como todas as lives, eu sempre peço aos irmãos, graças a paz, irmã Carla Leite, Rosângela, eu sempre peço aos irmãos que estejam compartilhando para que demais pessoas não estejam sendo assim alcançadas. É uma maneira também dos irmãos da igreja estarem evangelizando seus amigos, parentes, Quanto mais você compartilhar, mais vidas estarão participando, assistindo e serão alcançadas assim pela pregação da palavra de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo aqui em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 31, e lemos até o versículo de número 39, ele vem falando sobre as provas e a certeza do amor de Deus para conosco. Em todas essas coisas, somos vencedores. E aí Paulo diz que nem anjo, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Neste momento de pandemia, uma das coisas que mais temos certeza absoluta é o quanto Deus nos ama e o quanto o seu amor é poderoso, ao qual Cristo ele provou o seu amor para conosco ali na cruz do Calvário, quando seu Filho Jesus Cristo deu brado de vitória, dizendo, Pai, tudo está consumado. Jesus Cristo estava consumando assim a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que o seu Filho morresse por nós para provar o grande amor que Deus para conosco, que Deus tem para conosco, Pois Deus entrega o seu Filho, um inocente, por pecadores culpados que somos nós. Tudo isso é a grande prova do amor de Deus. João nos escreve na sua primeira carta, dizendo que ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Deus primeiro, foi ele que nos amou primeiro, ainda quando éramos pecadores. Ele fez um único sacrifício por toda a humanidade. Mas, queridos, nesse texto aqui, do versículo 31 ao 39, um versículo que me chama muito a atenção é o versículo 37, aonde Paulo vai dizer aqui aos irmãos que em todas estas coisas somos, porém, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Observe o seguinte, que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. É claro que no momento que estamos isolados, que estamos passando por essa situação de pandemia, muitos de nós estamos nos sentindo derrotados, outros estão se sentindo enfraquecidos, outros estão se sentindo com medo, assustados, outros estão lutando e relutando para controlar sua ansiedade. Graças a paz, irmão Lucas Medeiros, lutando e relutando para controlar sua ansiedade. Mas Paulo diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E observe no texto e nesse contexto de Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39, que Paulo vai enumerar muitas coisas
ao qual somos vencedores. E ele nos diz, né, quer na vida, quer na morte, diante das tempestades, diante das potestades, né, diante de dificuldades, ele diz que nós somos vencedores. Mas observe o seguinte, em nenhum momento Paulo vai usar essa palavra de sermos vencedores ou, mudando, sermos vitoriosos independente de Cristo. Não é isso. Por isso que ele deixa bem claro aqui no versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, somos vencedores e vitoriosos em Cristo Jesus. Fora de Cristo, não conseguiríamos e nem conseguimos vencer. Fora de Cristo, somos fracos, porque Cristo é a nossa força. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Cristo é a nossa vitória. Cristo é a maior razão e motivo da nossa alegria. Cristo é aquele que combate as nossas lutas. Mas, queridos, a grande questão hoje em dia é que esse sentimento ou essa busca pela vitória, ela tem que ser abalizada ou dirigida em Cristo. Em Cristo. O problema é que hoje os homens, até mesmo alguns que se declaram cristãos, sendo aprisionados no pecado da teologia da prosperidade, ficam querendo determinar para Deus como deve ser e como será. E não é assim. Observe, Romanos 8:37, em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não determino a Cristo, é o contrário. É Ele que determina para mim. É Ele que está à frente. É Ele que está acalmando as tempestades que vem surgir no meu caminho. É Ele que vai adiante de mim, abrindo as portas. É Ele que vai me autorizando ou dizendo a mim como deve ser. Não é o contrário. Jamais será o contrário. No entanto, todo aquele que acha e que pensa que é vitorioso, independente de Cristo, é um derrotado, é um fraquejado, e que na caminhada de fé ele vai descobrindo isso. Ele descobre isso de uma maneira tão clara, isso vai ficando tão transparente, porque às vezes diz que vai servir a Cristo com um objetivo, com a finalidade de receber bênção, de ser um vitorioso, de visualizar sua fé em coisas materiais. E não é assim, queridos. A nossa vitória vem de Cristo e ela está em Cristo. A nossa vitória é o próprio Jesus Cristo. Pois Jesus diz, coloca a tua fé, tua confiança, tua esperança, o teu coração, onde a traça e ferrugem não corrói. Aonde é que devemos colocar nosso coração? Em Deus, em Cristo. Não são nessas coisas daqui de baixo. Essas coisas daqui de baixo são passageiras. Se acabam com muita facilidade. Por isso que Paulo diz no Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí, irmãos, me faz me lembrar um grande homem de Deus, biblicamente falando, que ele foi um homem vencedor
um homem vitorioso, um homem que passou por tantas e tantas lutas, um homem que muitos poderiam achar que ele, em algumas situações, foi derrotado, mas no final ele se ergue, pois a Bíblia nos diz, né, que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Nunca venhamos nos esquecer disso. E a Bíblia nos mostra um homem mais do que vencedor, José do Egito. José que se tornou um grande homem ali no Egito, governador do Egito. A história de José começa em Gênesis, capítulo de número 37. E ela começa numa situação em que não foi fácil para José. Gênesis no capítulo 37, versículo de número 8, vai nos mostrar que José, para ser um vencedor, ele teve que enfrentar e sentir o ódio dos seus irmãos. O ódio dos seus irmãos. E é claro que nessa situação de ódio dos seus irmãos, ele poderia ter sido uma pessoa depressiva, viu? Ele poderia, pois os seus irmãos lhe venderam como escravo. Os seus irmãos lhe jogaram numa cisterna. Os seus irmãos lhe criticaram, zombaram de José. Os seus irmãos lhe odiaram. Mas José tinha a mentalidade de um vencedor. José tinha a mentalidade de um homem vitorioso. E aí é onde está o grande contraste com a teologia da prosperidade, aonde quem crê, né, nessas heresias pensam que para ser vitoriosos não enfrentarão dificuldades, não enfrentarão situação de perseguição e de ódios, às vezes no meio de nossa própria família, dentro de nossas próprias casas. José tem a mentalidade de um vencedor, mas ele teve que vencer o ódio dos seus irmãos. Ele teve que enfrentar o ódio dos seus irmãos que sentia por ele. Observe a mentalidade de um homem vencedor, vitorioso como José. Gênesis capítulo 37, versículo número 11, vai nos mostrar que José foi muito invejado. Quando o pai de José, Jacó, lhe dá aquela túnica, aquela capa colorida, eita, que problema foi criado ali para José. Os irmãos de José não gostaram daquilo. Não gostaram, irmãos. E aí José passou a ser muito invejado. Ei, se você quer ser um homem vitorioso, você vai ter que enfrentar e vencer as invejas por ser uma bênção diante de Deus. Não é pelas coisas que você tem. Não é pelas coisas que você tem. Felizmente estamos vivendo num mundo materialista, em que as pessoas estão valorizando muito as coisas materiais. E o invejoso, né, quer possuir aquilo que você tem. É só trabalhar e lutar, não é? Mas o grande segredo daqueles irmãos de José sentir inveja por eles, ao qual eles estavam ali focalizando em coisas erradas, era porque Deus estava e era com José.
A mentalidade de um vencedor, queridos, é justamente em ter em sua vida a presença de Deus. É a presença de Deus. Não são as coisas, porque qualquer coisa que temos, qualquer pessoa também pode ter. Se você tem um carro e a pessoa inveja, qualquer pessoa pode ter um carro. Se você tem uma roupa, qualquer pessoa pode ter aquela roupa que você tem. Se você tem dinheiro, qualquer pessoa pode ter dinheiro ou pode ter até mais do que você. Ei, agora, a presença de Deus, isso não é para qualquer pessoa. Pois para ter a presença de Deus, tem que ter fidelidade. E eis aí o grande segredo na vida de José para ter aquela mentalidade de um homem vencedor. Ele era, antes de tudo, um homem fiel a Deus. Desde jovem, por isso que os seus irmãos não lhe compreendiam, odiavam José, sentiam inveja de José. A mentalidade de um vencedor, ele sofre conspiração. E os irmãos de José conspiraram contra ele. Você está pensando que para ser um vencedor, você não passa por conspiração? As pessoas maquinando mal nas suas costas, querendo ver o teu fim, a tua morte, querendo ver o teu fracasso. E José, na sua inocência, não sabiam que os seus irmãos estavam conspirando contra ele. Mas a mentalidade de um vencedor não se abateu. E mesmo com essa conspiração, mesmo nessa conspiração, José mantém a sua mentalidade de um vencedor. Ele se mantém vitorioso, de cabeça erguida, para Deus, irmãos. É para Deus tudo isso, porque Deus estava com José. Deus era com José. Os irmãos de José tentaram lhe matar, tirar a vida de José. Mas aí, queridos, aquele que nasceu para vencer, a vida dele está nas mãos de Deus. Só Deus é quem pode. Quando a nossa vida está no controle de Deus, tudo acontece segundo a vontade soberana de Deus. Por isso que Paulo nos diz, né, em Romanos capítulo 12, que devemos buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mentalidade de um vencedor, ele não vive segundo a sua vontade, ele vive segundo a vontade de Deus. E às vezes ele tem que passar pelo vale da sombra da morte. Mas como disse Davi, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. A mentalidade de um vencedor, como foi José, muitas das vezes é vendido como escravo, como um Zé Ninguém. Não. As pessoas olham e dizem o quê? Aquilo ali não é ninguém não. É irmãozinho, é fulano, é um crentinho. Vende você como uma mercadoria barata, mas não sabe o valor que você tem. Como diz, né, a música do cantor Armando Filho, você tem um valor, o Espírito Santo está em você. Não sabe que você é tão precioso aos olhos de Deus. A Bíblia diz que ai daquele que mexer nas meninas dos olhos de Deus.
Então, aos olhos do Pai, você é extremamente precioso. Era José, vendido como escravo. Como escravo, ele era considerado diante das pessoas. Mas diante de Deus, era a menina dos olhos de Deus. Diante das pessoas estava ali um escravo, mas diante de Deus estava ali um servo, um vitorioso, um homem vencedor. Queridos, não importa o que as pessoas acham e pensam de você. A grande questão é como você, meu irmão e minha irmã, está diante de Deus. Você está em pé como um vencedor? Você está em pé diante de Deus como uma pessoa fiel? Você está em pé diante de Deus como um soldado pronto para servir a Deus, isto em tempo e em fora de tempo? José não tinha tempo para murmurar, nem reclamar, nem choramingar, nem ficar de mimimi. Ele tinha a mentalidade de um vencedor. Ele era um homem vitorioso, não é o que Paulo nos diz em Romanos 8,37, irmãos? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Em toda e qualquer situação que viemos passar, em toda situação adversa que viemos enfrentar, somos vencedores. Vendidos como escravos, odiados, invejados, perseguidos, somos vencedores. Por que somos vencedores? Por causa de nós mesmos? Não, irmãos. Não há nenhum mérito em nós. É por causa e unicamente da presença de Deus em nossas vidas. O que fazia de José especial não era o seu corte de cabelo, não era a roupa que ele usava, não era a denominação ou a igreja que ele servia, não era o bigode ou a barba que ele tinha, e nem a sua idade, e nem de que família ele era. Era exclusivamente porque ele era um homem, um jovem fiel a Deus. Era um homem, um jovem que servia a Deus. Era um homem e um jovem que tinha o coração temente a Deus, que fugia de toda aparência do mal e do pecado. Quando a mulher de Potifar teve condições de se atracar com José, ele escapa das mãos da mulher de Potifar, porque ele não quer pecar contra Deus. É nisso que José é vitorioso, irmãos, é vencedor. Ele foge do pecado. A vitória de José não estava nas coisas. Ele não tinha nada, materialmente falando, mas a Bíblia nos diz que aonde José colocava a mão, Deus fazia prosperar. A prova disso é tanto que Potifar se tornou um homem próspero por causa de José, que administrava os seus bens. O Egito se tornou um império rico a partir do momento que José foi o governador do Egito. Lembra-se dos 7 anos da vaca gorda e os 7 anos da vaca magra? Nas vacas gordas, não é isso? José interpreta ali o sonho do faraó. Ele constrói celeiro e prepara o Egito para os 7 anos da vaca magra. Mas nos 7 anos da vaca magra, José fez com que o Egito viesse se enriquecer com a sua inteligência, com a sabedoria que Deus tinha dado a ele. A mentalidade de um vencedor
Qual é a mentalidade de José? Ele era um homem próspero, porque Deus é a nossa prosperidade. Como diz o salmista Davi no Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é a nossa prosperidade, queridos. Pois quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus possuindo tudo, não tem nada. Pois louco, essa noite eu pedirei a tua alma, e o que tu tens, do que servirá? Do que adianta ter as coisas e não ter Deus? Não tem nada. Porque Deus pode, nessa noite, pedir a tua alma. E o que você tem, do que serviu? Não serviu de nada. Por isso que a nossa prosperidade, a prosperidade de José, essa mentalidade de um homem vencedor, vitorioso, é Deus na nossa vida. Lembre-se da história de Davi. O que é que faz ele vencer o gigante Golias? Não foi a pedrinha, não foi a espada de Saul, não foi a túnica de soldado. Foi Deus na vida de Davi. E Deus na vida de Davi derrubou aquele gigante e deu a vitória a Davi. E aí o povo começou a dizer, não é? Saul derrotou 1000, Davi 10.000. Deus começou o quê? A exaltar a Davi. Por quê? A prosperidade de Davi não estava nas coisas, estava em Deus. José era próspero porque a sua vida estava em Deus. Qual é a mentalidade de um vencedor? É a mentalidade de ser um homem de oração. José era um homem de oração e de comunhão com Deus, pois ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Só José tem condições de interpretar o sonho de Faraó. Existiam muitos sábios, muito entendidos ali no Egito, mas só José foi que teve condições de interpretar aquele sonho. Por quê? Porque ele era um homem de oração, porque ele era um homem de comunhão. Eis aí a mentalidade de um vencedor. Ele ora, ele dobra o joelho e fala com Deus. Queridos, uma das formas de vencermos essa pandemia, essa quarentena, é levarmos com mais seriedade a nossa vida de oração, de clamor, de intimidade com Deus, de comunhão com Ele, de estar falando com Deus sempre. Era José, ele falava com Deus sempre. José na casa de Potifar orava, José no cárcere orava, José governador orava. Como é que você quer ter uma mentalidade de vencedor? Como é que você quer ser uma pessoa vitoriosa e não ora, não clama, não dobra o joelho? Ore, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Orai e vigiai, como disse Jesus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, muito pode a eficácia da oração de um justo. Está escrito na carta de Tiago. É para orar. O homem vencedor, vitorioso, é um homem que clama, é um homem que anda de joelho, é um homem de oração. Tem pessoas aí dizendo que é vitorioso e não ora. Tem pessoas que querem dizer que Deus vai fazer assim, vai fazer assado, e não fala com Deus, não clama. José era vitorioso. José tem uma mentalidade de um homem vencedor, porque José falava com Deus. José orava em todo tempo e em todo momento.
Qual é a mentalidade de José? Ele era um homem que sonhava os sonhos de Deus. Eis aí um outro grande problema que temos que enfrentar, queridos. É que queremos viver os nossos sonhos. Não é assim, irmãos. Para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, temos que viver e sonhar os sonhos de Deus. Que estamos querendo dizer com isso? É viver a vontade de Deus. Claro, temos sonhos, claro que temos. Temos projetos, claro que temos. Temos planos, claro que temos. A Bíblia diz que o homem planeja, o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, todo o nosso projeto de vida, todos os nossos sonhos tem que ser segundo os sonhos, projetos e vontade de Deus. Não vai adiantar eu dizer que sonhei isso, que quero isso ou que quero aquilo, se não estiver dentro da vontade de Deus. José estava tendo sonhos que nem mesmo ele compreendia. José sonhou que a lua e as estrelas se dobravam diante dele. Ele não entendeu. Ele não compreendeu que Deus iria fazer com que até mesmo a sua família viesse se dobrar dele. Ele não estava entendendo que um dia seria governador do Egito. A palavra de Deus nos diz o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Tanto os meus pensamentos como os meus caminhos são mais altos do que os vossos. E Jesus disse aos seus discípulos: o que eu faço hoje não sabes tu, saberás depois. Muito de nós, muitos crentes estão confusos, não estão entendendo o porquê dessa quarentena, o porquê dessa pandemia, o porquê do Covid-19, o porquê do isolamento, o porquê não está tendo mais culto na igreja desde março. Muito de nós não estamos entendendo nada disso. Sabe por que não estamos compreendendo? É porque muitas das vezes estamos tão ocupados com os nossos sonhos, com os nossos planos, com os nossos planejamentos, não é isso? Firmamos os nossos planos para o ano de 2020. E quando chegou março, tudo mudou. Já estamos no meio do ano isolados. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, irmãos. Os planos de Deus não são os nossos planos. Os sonhos de Deus também não é os nossos sonhos. José estava sonhando os sonhos de Deus. Por isso que ele tem a mentalidade de um vencedor. E por isso que José era, não é isso, irmãos, obedientes a Deus. A mentalidade de um vencedor, ele é obediente a Deus. Ele não desobedece a Deus de maneira nenhuma. E se tinha uma coisa que José prezava e zelava, era pela sua obediência a Deus. Como é que eu quero ser um vencedor desobediente? Todo aquele que tem a mentalidade de um vencedor, ele obedece a Deus. Pois ele tem que viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. E José está seguindo o curso de sua vida, obedecendo à vontade de Deus, amém? Você quer ser um vencedor? Quer ser um vitorioso? Obedeça a Deus, que Deus estará te ajudando. Aí você não quer obedecer a Deus,
e diz que quer ser, e diz até mesmo que é um vitorioso. Como? Como? O vitorioso é aquele que obedece a Deus. O vitorioso é aquele que escuta a palavra de Deus e faz a vontade de Deus. José é um vencedor. José tem a mentalidade de um vencedor, porque ele é obediente. Qual é a mentalidade de um vencedor, irmãos? É a mentalidade de servo. Eita! O servo é aquele que serve. Se você não nasceu para servir, então você não serve para viver. Escute bem, vou repetir de novo. Se você não nasceu para servir, então você não serve para viver. José tem um coração de servo. Por isso que ele obedece. Por isso que ele tem os sonhos de Deus. Por isso que ele ora. Por isso que ele é próspero. Porque acima de qualquer coisa, José é servo. E tem muitos crentes, muitos irmãos que só querem ser servidos. Muitos querem se colocar na posição de liderança com a ideia de ser servido, como se isso fosse um reinado humano. José está vivendo como servo, está ali para servir. Você, meu irmão, minha irmã, está vivendo para quê? Se você não vive para servir, então você não serve para viver. José serve. Por isso que ele é um homem vencedor. José era um homem de confiança. Potifar confiava tudo a José. Faraó confiou tudo a José. Faraó até diz, menos o trono. Tu não serás maior do que a mim no trono. A não ser no trono. Por que isso, queridos? José era um homem de confiança. Você passa confiança às pessoas ou as pessoas vivem desconfiadas de você? O vencedor é aquele que transmite confiança porque confia em Deus. E todo homem que confia em Deus obedece, é santo, é servo, é um homem de fé, é um homem justo. Viu? José tem a mentalidade de um vencedor. Porque José, antes de qualquer coisa, ele era uma bênção. Um dos problemas que temos, queridos irmãos, é que passamos a vida inteira correndo atrás da bênção. Passamos a vida inteira dentro da igreja, correndo atrás de vitória. No livro de Gênesis, capítulo número 12, versículo 1, 2 e 3, depois você leia, Moisés escreveu, "Sê tu uma bênção." Seja você vitorioso por ser uma bênção nas mãos de Deus. Observe, na vida de José, ele não corria atrás da bênção, porque a bênção estava na vida de José. José que era a bênção. Não era Deus que estava nele? Aonde José colocava a sua mão, aonde estava ali a presença de José, Deus fazia as coisas prosperar.
o que é que você tem sido. Quando você chega no ambiente, o que é que a tua presença tem causado, meu irmão e irmã? Hein? Quando tu coloca a tua mão, o que é que tem acontecido? Se você é bênção, Deus faz as coisas acontecer. Ele abre porta onde não tem porta, mas Ele também fecha as portas. Porta da dor, porta da enfermidade, a porta da perseguição, as portas das mentiras, as portas das tentações. Seja você, meu irmão, minha irmã, uma bênção. José era bênção até mesmo para a sua família. Por isso que José tem a mentalidade de um vencedor. José era um vencedor. E ele vence o rancor. Ele vence a amargura. Ele vence o ressentimento dos seus irmãos. Não. Dele mesmo. Pois quando ele se depara com os seus irmãos que lhe venderam como escravo, quando ele se depara com seus irmãos que lhe odiaram, que desejaram sua morte, José, que tem a mentalidade de um vencedor, José, que era uma bênção, ele perdoa os seus irmãos. Pois o vencedor não guarda rancor no coração. O vencedor perdoa. O vencedor é limpo de alma. O vencedor vive com a bondade, a benignidade de Deus. O vencedor não tem a raiz de amargura dentro de si. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas essas coisas podemos vencer, irmãos, as lutas, podemos vencer as perseguições, podemos vencer as fragilidades, podemos vencer a morte. Em todas essas coisas, em Cristo Jesus, somos vencedores, porque Deus está conosco. Porque Deus está com você. Porque Deus quer que você siga em frente. Com Ele, sozinho, você não vai conseguir. Deus não te levantou para você perder. Mas Deus quer que você ande com Ele. Eis aí o que a palavra de Deus nos diz. Deus quer que você ande com Ele. Deus estava com José, porque José andava com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Que você, meu irmão, minha irmã, saiba que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, pela tua fidelidade, pela tua santidade, por você estar vivendo os sonhos de Deus, por você ser obediente a Deus, por você viver a palavra de Deus, por você não guardar rancor, por você ter um coração perdoador. É nisso que você é vencedor.
nós queremos te agradecer, pois entendemos na tua palavra que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que em Cristo Jesus somos abençoados por sermos bênção em tuas mãos. Que em Cristo Jesus somos curados, vencemos a raiz de amargura, o ódio, o rancor, a tristeza, meu Pai. Que em Cristo Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, somos sustentados pelas tuas divinas mãos. Que em Cristo Jesus estamos vivendo os teus sonhos. Em Cristo Jesus, meu Deus, ó Pai bendito, somos fortes, porque o Senhor é a nossa força. Em Cristo Jesus, meu Deus, vencemos a nós mesmos, o velho homem que tenta reinar, mas que o crucificamos naquela cruz, ó Pai bendito. Em Cristo Jesus, meu Deus, Tu tem nos dado a mentalidade não de vencedor, mas do que vencedor, pois em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Portanto, meu Deus, nos ajude a vivermos nossas vitórias em Ti, pois Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa prosperidade, Tu és a nossa bênção. Fortalece o Teu povo nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Naná. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade. Deus é fiel, é verdade, Zé Sebastião. Amém, Zé Orlando. Meu irmão, minha irmã, bater a sua porta, busque a presença de Jesus, peça forças a Ele e se derrame aos pés de Jesus Cristo, que Ele estará lhe fortalecendo. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Olha aí. Da fraqueza vim, diga que você é forte, porque a alegria do Senhor é a tua força, meu irmão, minha irmã. Você jamais está sozinho, você pertence a Jesus Cristo. Lembre-se que diante dessa pandemia, dessa quarentena, dessa doença,
Covid-19. A nossa luta, irmãos, não é só contra essas coisas, viu? A nossa luta não é só contra o isolamento. A nossa luta não é só contra a pandemia. A nossa luta não é só contra o Covid-19. A nossa luta também é, viu, contra essa mentalidade de fracasso, contra o pecado, contra a frieza espiritual, irmãos. Ore e vigie. Ore e vigie. Viu? A nossa luta é contra essa depressão, essa ansiedade. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Tenha muito cuidado com isso. Em Cristo Jesus, você está vencendo, porque é Cristo que garante a tua vitória. Deus te ajude, te abençoe no restante de semana. Amém, Isabela Laís! O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo irmãos, domingo de manhã teremos a nossa escola bíblica dominical aqui a partir das 9 horas da manhã, e o próximo domingo à noite, a partir das 7 horas da noite, estaremos aí com o nosso culto, primeiro culto do mês de junho. Aguardamos todos, irmãos. Compartilhe essa live para que demais vidas venham estar sendo abençoadas. Que Deus te abençoe. E o restante de semana na presença de Deus. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição.